Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Saúde em Pauta, o programa de entrevistas do Jornal Médico, sempre com renomados especialistas das áreas de medicina e também da saúde. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre o coração saudável e os desafios da cardiologia. Para poder falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo a doutora Sandra Falcão, ela que é professora universitária do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará e também da Unifor, Universidade de Fortaleza. Doutora, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Argolo. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui com você, que é um amigo, que é sempre presente lá na Sobrames, e a gente está podendo conversar um pouquinho sobre a saúde do coração nesse momento que o coração anda muito abalado, né? Verdade, professora. Seja muito bem-vinda e obrigado. Doutora, qual é a dimensão que está sendo, né, na saúde do coração dos pacientes, claro, com os impactos pela pandemia da Covid? Bom, Argolo, a saúde do coração, em várias facetas, ela tem sido muito afetada nesse momento de pandemia e esse momento de isolamento social, né? Nesse distanciamento que a gente tem vivido. Ansiedade, estresse, a solidão, têm sido impostos nesse momento, né? De uma forma muito intensa, e esses são fatores que influenciam a saúde cardiovascular. Isso acaba levando a alterações na pressão arterial, acaba levando a distúrbios alimentares, isso acaba levando a descontrole do colesterol, da glicemia, e até mesmo descompensações dos quadros de insuficiência cardíaca ou coronária, já crônicos, acabam descompensando, os motivados por essa ansiedade, esse estresse. E outro aspecto que é muito relevante, que a gente se preocupou muito nesse momento, e que a gente continua preocupado, é que muitos pacientes ficaram com receios de ir às unidades de saúde e para os consultórios, e aí tiveram um atraso significativo nos diagnósticos, que em certos casos pode até gerar desfechos muito desfavoráveis, esse atraso no diagnóstico, né? Então, a saúde do coração foi muito impactada nesse momento. Perfeito. Doutora, com a reabertura gradual das atividades aqui no Ceará, que já está, salvo engano, entre 90% e 95% já em funcionamento, qual o cenário que vocês, cardiologistas, encontraram nos pacientes? Bom, a gente ainda está vivendo assim um momento que exige cautela e que exige cuidado, porque o vírus não desapareceu. A gente teve uma importante redução no número de pacientes, gradualmente a gente tem voltado às rotinas nos hospitais, ao atendimento, sem ter aquele fluxo tão grande de procura de pacientes com Covid, mas a gente tem que aprender a lidar com essa nova situação que a gente vai viver e incorporar cuidados de prevenção no nosso dia a dia, né? O impacto na saúde tem sido observado, a gente, cardiologista, tem visto isso no dia a dia, e a gente vê que mesmo os pacientes que não adoeceram pelo vírus da pandemia, eles tiveram a saúde, entendendo saúde como bem-estar físico e mental, muito comprometida nesse momento, né, nesse período. Então, a gente tem que voltar e rever e olhar para esses pacientes e olhar para a população com um cuidado a mais. Perfeito. Doutora, um dos grandes problemas quando começou até a reabertura das atividades econômicas aqui no Ceará é justamente convencer os pacientes a eles irem, né, fazerem as suas consultas, principalmente com o cardiologista. Né? Como é que poderia ser feito para poder reconquistar essa confiança, essa credibilidade dos pacientes irem até o profissional médico? Então, eu acho que pouco a pouco a gente tem observado que, na verdade, todos os estabelecimentos, não só os estabelecimentos de saúde, mas o comércio, mas a gente nas clínicas, nos consultórios, todo mundo está tendo que se adaptar a essa nova realidade de cuidados para garantir as condições de trabalho, né, dos colaboradores, dos profissionais, e também para receber os clientes de forma segura. Então, as rotinas de higienização, distanciamento, o acolhimento tem sido implementado agora tudo de forma diferenciada, né? Não apenas nos consultórios, nas clínicas, mas também nas unidades hospitalares. Então, tem-se tido um cuidado muito grande de se minimizar ao máximo o risco de contaminação em todos os estabelecimentos, mas principalmente no que a gente que vive a área da saúde sabe. Então, muitos dos nossos pacientes, principalmente na cardiologia, são pacientes de grupo de maior risco se adoecer pelo Covid.
Então, por isso, essa atenção especial para esses aspectos, esses cuidados de prevenção e na assistência têm sido necessários. E eu acho que à medida que os pacientes perceberem que está se tendo esse cuidado, que está se tendo o acolhimento com respeito para essas necessidades de prevenção, a confiança em retornar às rotinas de acompanhamento cardiovascular vão passar a acontecer. E eu acho que os pacientes são muito carentes disso, porque eles estão sofrendo com o processo de adoecimento nas suas casas, né? E eles estavam, nesse momento, eles muito entraram em contato virtual com essas dificuldades, né? Então, eles estão necessitando e estão carentes de voltar às suas rotinas de cuidados de saúde, entre eles o cardiovascular, e acho que esse cuidado vai ser percebido e aos poucos os pacientes vão se sentir mais seguros em procurar assistência. Perfeito. Até porque cuidar do coração é muito importante, né, doutora? É verdade. Explique para a gente, por gentileza, como que mudou a rotina de vocês, cardiologistas, né, no dia a dia, tanto nas clínicas, nos hospitais, depois desse período de quarentena? O que mudou para vocês? Assim, na rotina durante o período da quarentena foi muito pesada, muito cansativa, né? Porque é uma doença nova, tinha e tem um acometimento vascular da doença, então tinha assim uma série de dados novos que a gente tinha que aprender, de se atualizar sobre essa doença desconhecida, e a gente ainda tem muita coisa que a gente precisa saber sobre ela, porque agora estamos vendo as pacientes com sequelas, e a gente teve que atender essas necessidades dos pacientes acometidos. Tivemos que assistir meio que à distância os pacientes que precisavam de assistência cardiovascular e não estavam se sentindo seguros para ir aos hospitais, então tinha muita demanda virtual, de paciente mandando mensagem, ligando, pedindo orientação. E as intervenções que eram eletivas no período da pandemia, elas todas foram adiadas. Então, muitos tratamentos que eram necessários, mas que tinha alguma intervenção ou cirurgia, foram adiadas, e aí esse processo está sendo agora retomado. E aí, muitos cuidados têm sido agregados, né? Então, antes, os pacientes muitas vezes iam para a cirurgia, agora, antes de ir para alguma cirurgia ou para alguma intervenção maior, a gente tem que pedir a sorologia ou o SUAB do paciente, porque a gente sabe que se o paciente estiver infectado durante um procedimento de intervenção cirúrgica ou intervenção mesmo mais que não seja cirúrgica, mas uma intervenção de hemodinâmica ou intervenção outra, ele tem o maior risco de complicar se ele estiver numa fase de COVID, às vezes está naquela fase que ainda não apareceu os sintomas, então a gente tem que se antecipar e procurar essa doença. Então, essa rotina, ela mudou um pouco, né? Então, a gente teve que agregar maiores cuidados antes de encaminhar o paciente para alguma intervenção. Então, a gente tem que pensar, bom, será que esse meu paciente está seguro para ir para uma intervenção nesse momento? No mesmo momento que a gente também tem vários pacientes que foi adiado ao máximo os cuidados, mas que agora eles realmente têm que retornar para os cuidados para não ter prejuízo na saúde cardiovascular deles. Então, tem sido essa rotina do cardiologista que mudou, porque agora a gente tem que se preocupar com a possibilidade de infecção do paciente e, ao mesmo tempo, retomar os cuidados que foram adiados, os que podiam ser adiados, né, foram adiados, precisam aos poucos irem sendo retomados e a gente precisa estar para isso. Perfeito, doutor. Bons esclarecimentos. Doutora, com a pandemia, as fake news, elas cresceram assim de uma maneira assustadora, né? Bem exponencial, né? A questão da desinformação na área da saúde. Como a senhora observa esse crescimento das fake news dentro da área da saúde e quais seriam as orientações, tanto para os pacientes, né, de eles fugirem dessas fake news, dessa desinformação, e até mesmo vocês, profissionais de saúde? É verdade, Argola. Assim, com a existência das diversas vias de comunicação, né, que a gente tem hoje em dia, é muito bom porque traz muita rapidez e uma grande propagação de informações. Então, as mídias sociais e as mídias, nesse momento, foram muito boas porque agregaram, trouxeram as pessoas próximas umas às outras e que o afastamento, esse distanciamento social estava muito difícil. Então, as mídias tinham esse papel de agregação que era importante.
Entretanto, assim, checagem de informação, de fonte, de credibilidade do dado, nem sempre é feita, né? Eu acho que a melhor receita para esse problema é a utilização dos filtros de Sócrates, né? Tem um diálogo famoso que é atribuído a Sócrates, apesar de não ter referência para esse diálogo nas obras de Platão, mas aí não invalida a mensagem, os 3 filtros do Sócrates, que é a verdade, a bondade e a utilidade. Então, não vale a passar adiante nenhuma informação que a gente não sabe se é verdadeira, que não vai trazer, ou que não vai trazer uma coisa boa, ou que não seja pelo menos útil, né? Então, eu acho que todas as informações, eu acho que a gente deve passar por esses 3 filtros, e que ainda é melhor se a gente usar os 3 filtros juntos, né? Se é uma coisa verdadeira, uma coisa boa e uma coisa útil. E aí a gente baliza isso para que a gente possa balizar a nossa razão para utilizar e passar adiante as informações. Acho que toda informação que vem para a gente essas informações, fake news, muitas vezes são propagadas pelo medo, por pessoas de uma bondade, mas que não passaram pelos 3 filtros, né? Essa é a melhor receita contra fake news. Perfeito. Nós do Jornal do Médico, a gente sempre procura ter o máximo de cuidado possível quando a gente veicula alguma informação, para justamente que ela possa ser clara, objetiva, mas também segura, né? Porque o impacto que nós levamos de informação para a sociedade é muito grande. E já se imaginou a pessoa se leva para uma informação que não é verídica e, porventura, possa vir a fazer uso da automedicação, que é muito perigoso e que nunca deve se fazer. Então, consultar, checar a fonte é essencial. Doutora, com o avanço da reabertura das atividades econômicas aqui no Ceará, já está em 90%, 95%, as academias elas foram liberadas com 30% de sua capacidade e o uso do espaço público para poder fazer caminhadas, etc., eles também foram liberados. Isso acontece em um momento oportuno e como as pessoas poderiam usufruir disso e se proteger da contaminação da Covid? Angola, eu acho que a atividade física ela é sempre benéfica, né? A gente que trabalha com o coração, com o sistema cardiovascular, a gente tem uma visão muito favorável da atividade física. Então, a atividade física, especialmente no ar livre e com os devidos cuidados que são importantes para a saúde como um todo, em especial do sistema cardiovascular, se a pessoa manter o distanciamento, a higiene, né, usar máscara, e isso tanto na recreação ou como práticas de exercício nos ambientes abertos, eu acho que é muito favorável, é importante, as pessoas estão precisando retomar as atividades físicas, porque esse sedentarismo não é muito bom para a saúde, principalmente para a saúde do coração. E eu acho que as academias, certamente, elas estão cuidando, assim como todas as outras instituições, para preservar a saúde de todos. A academia ela tem profissionais que são capacitados para orientar e acompanhar a atividade física, de forma para evitar lesões articulares, evitar lesões musculares, sobrecargas, inclusive para o sistema cardiovascular. Então, tem uma importância dessa liberação, e eu acho que a gente deve observar tudo isso com muita responsabilidade, com muito cuidado. Acho que é uma via de mão dupla, tanto as pessoas que vão praticar os esportes, como também as instituições precisa que todo mundo se adapte a esses cuidados, utilização da máscara e a higiene, lavar as mãos, e quando for manusear algum aparelho, né, ter sempre aquele cuidado de higienizar antes de utilizar, higienizar depois, né, todos esses cuidados, isso vai passar a ser uma rotina para todos nós, independente se é para atividade física ou se é para o dia a dia, né? Mas acho que a retomada da atividade física é importante. Perfeito. Doutora, em cima disso, há uma discussão para poder retomar as aulas presenciais, né, com as escolas e também com as faculdades. É possível ter essa retomada segura, né, e qual situação deveria ser feita? Eu acho que a gente vai ter que ter um cuidado muito grande, principalmente com relação às crianças, né? Que a criança é mais difícil manter o distanciamento, mas eu acho que é possível, com orientação, com monitoramento e com planejamento, que possa ser retornado aos poucos
prevenindo para que essas crianças não sejam contaminadas e nem sejam focos de contaminação para os seus familiares. Mas eu acredito que a educação à distância também, Argo, se desenvolveu tanto, extremamente, nesse período de pandemia, e que teve uma aceleração do caminho, que eu acho que eu já imaginava isso, mas eu vejo ainda mais que é inevitável, que é a virtualização da educação em várias áreas, né? Eu acho que a gente só fez acelerar, teve uma aceleração de um processo que já iria acontecer, que é natural. E então eu vejo um novo horizonte para a educação se desenvolvendo e que será muito adaptado para o virtual, com muito ganho. Eu acho que é muito possível se fazer educação de qualidade à distância, mas eu também vejo que há possibilidade e muitas coisas são necessárias que sejam presenciais e que há possibilidade de se manter o retorno seguro das atividades educacionais. Mas eu acho que o essencial para que isso aconteça de uma forma segura é se ter um planejamento, uma atenção às normas de segurança de saúde e um trabalho conjunto, que aí é conjunto mesmo, é conjunto à instituição de ensino, os alunos, sejam alunos maiores ou mesmo as crianças, precisam ser orientadas e aí a família é muito importante estar junto, né? Para a educação infantil, para a educação de adolescentes, precisa do apoio da família orientando, o colégio agindo junto e os alunos mais conscientes. Nas universidades também vai precisar dessa parceria, né? Porque não adianta fazer um super planejamento e os alunos não participarem, não colaborarem nessa corresponsabilidade nesse momento. Eu acho que a educação vai passar por um processo adaptativo. Eu acho que algumas atividades vão poder ser virtualizadas mesmo, né? E que acho que isso vai ficar como um legado da pandemia, uma parte de virtualização de educação vai acontecer e já aconteceu, né? Estava acontecendo e vai se fortalecer ainda mais. Mas eu acho que muitas coisas precisam ser presenciais e essas que precisarem, que necessitarem ser presenciais, vão precisar de uma adaptação. E eu percebo, tanto porque eu tenho criança e como também sou professora universitária, que todas as instituições de ensino estão se mobilizando, estão se mexendo, estão estudando de forma muito séria para que esse retorno, quando acontecer, aconteça de uma forma muito responsável, né? Com muito estudo, com muita planejamento e uma execução assim de forma bem gradual e responsável. Eu percebo muito isso. Perfeito. Tenho escutado também de alguns outros professores universitários, coordenadores, que, inclusive na medicina, estão querendo trazer essa discussão, óbvio. É impensável você fazer 100% do curso de medicina digital. É impensável isso. Mas que é possível que alguns módulos, algumas cadeiras, elas possam sim, né, sejam de uma maneira digital, que os cursos de medicina eles também foram muito impactados, né? E vocês precisam dos laboratórios, tá? Para quem está no internato, o hospital ele está lá, mas para quem não chegou ainda no internato, né, tem essa problemática mesmo. Bom, doutor, a gente está quase chegando aqui no fim do programa e eu queria fazer uma pergunta para a senhora que seria um pós-pandemia. A gente está perto, a gente está um pouquinho longe, mas a gente está quase chegando lá para poder acabar isso tudo, que vai passar com toda certeza. E qual seria o cenário que a senhora vislumbra, né, para a cardiologia? O que se esperar do sistema de saúde, tanto público, que foi muito importante, está sendo muito importante nesta pandemia, juntamente com o sistema de saúde suplementar, dos profissionais de saúde, da sociedade. O que a senhora imagina no pós-pandemia? Argolo, o que eu percebo é que assim a gente testemunhou a nossa fragilidade e a nossa fortaleza como sistema de saúde, né? A gente testemunhou a nossa fragilidade porque eram muitas as deficiências e os desafios a serem vencidos, tanto no sistema público, mas também no sistema privado, que teve que trabalhar, se esforçar, porque era uma situação inimaginável. Há um ano atrás, quem que imaginaria essa situação que a gente está vivendo hoje? E, ao mesmo tempo, a gente vivenciou uma fortaleza de solidariedade, de trabalho junto. Então, eu acho que como legado que vai ficar para o futuro é que a gente percebeu que a gente tem fragilidades e tem fortalezas no sistema de saúde e a gente conseguiu reconhecer que a gente
tem como trabalhar e fazer uma medicina, uma assistência de uma qualidade melhor. Tem como vencer barreiras que a gente achava que eram intransponíveis, mas que foram vencidas na pandemia. Então, muitas dificuldades de vaga, de material, de insumo. É claro que era uma situação excepcional e foram abertas várias exceções, mas a gente vive pandemias, a gente vive endemias, a gente vive epidemias todos os anos, né? De menor impacto, mas com muita movimentação para a saúde pública, né? A gente tem a dengue, tem a zika, tem chikungunya, a gente tem a todo ano vários cenários e que a gente percebeu agora, eu percebo isso, né? Eu acho que muitos profissionais da saúde também percebem, que a gente tem força para se mobilizar e talvez melhorar muito a saúde pública, mas também a saúde privada, que a gente tem como fazer uma medicina de qualidade e unir forças para melhorar. Para a cardiologia, eu percebo que a gente também, eu acho que depois dessa pandemia o mundo não vai voltar a ser o que era. Muita coisa a gente vai mudar. Virtualizar, abrir essa possibilidade de virtualização. Os pacientes ficaram se sentindo muito sozinhos. Eles precisavam falar com o seu médico e aí esse contato por mensagem, por WhatsApp, por virtualização, a gente vai ter que encontrar um caminho legalizado para que isso aconteça da melhor forma, porque só mostrou para a gente que situações como essa vão existir. Os pacientes vão precisar entrar em contato algumas vezes com seus médicos, por pacientes crônicos que já fazem acompanhamento, eles vão precisar de um fluxo paralelo e eu acho que isso é uma outra aceleração que a pandemia trouxe. Era uma coisa natural que daqui a algum tempo a gente tivesse mais virtualizações de serviços. E é claro que muito da medicina é você sentir o doente na mão, é você examinar, é você estar do lado, mas muitos pacientes, eles queriam mais uma orientação, uma escuta, uma atenção. Era muito mais do que uma medicação. A maioria dos pacientes nem era uma medicação que eles estavam buscando. Então, talvez essa aproximação, ela vai passar, eu acho que acelerou, né? Eu acho que essa possibilidade, ela vai surgir, eu acho que pós-pandemia, já dos legados de se ter coisas mais virtuais, de possibilidades de prestar assistência à distância, no que puder ser prestado, porque tem coisas que realmente não pode, que necessita de se examinar, de estar junto, mas algumas coisas são possíveis, então essas eu acho que vai ser um legado para a cardiologia e para várias áreas, como também a gente ter essa percepção de que é possível a gente conseguir fazer atendimentos de qualidade frente a situações difíceis e conseguir mais visões para a área da saúde, né? A gente ter mais insumos, de a gente ter mais material para trabalhar, a gente vive uma carência de UTI, mas a gente teve bastante UTI, né? Então vamos refletir se a gente não tem talvez que pensar e refazer esse desenho da saúde. Perfeito. Realmente a pandemia ela vai deixar muitas lições, diversas áreas da saúde, né, como pessoa, inclusive, e que a gente espera que tenhamos um mundo melhor, né? Sair desta melhor. Doutora, a gente está chegando aqui ao fim do nosso programa. Eu queria deixar um espaço para a senhora poder fazer suas considerações finais e lembrar também, né? O mês de agosto é o Dia do Cardiologista. Parabéns para a senhora e a senhora poder também externar uma mensagem para os seus colegas. Eu queria agradecer novamente, Argolo, o espaço que você abriu, essa consideração para a gente, para a minha especialidade de cardiologia. Eu brinco que nós cardiologistas, nós somos uma especialidade bem interessante porque a gente mexe com o coração das pessoas, né? Então, eu quero passar assim como mensagem que a gente tem que agora, que a gente está vivendo esse momento e começando a retornar, que a gente comece a olhar para a nossa saúde como um todo, com um olhar mais diferenciado, porque muitas pessoas ficaram em isolamento, e a gente agora passou a prestar mais atenção na nossa saúde, que a gente tem que estar preparado, tem que estar bem, que a gente tem que estar com a nossa saúde em dia para enfrentar
não só essa pandemia, mas eventuais outras intercorrências que a vida nos impõe, né? Então, para que a gente possa enfrentar isso e ter mais chances de passar, a gente tem que estar bem. E para a gente tem que estar bem, a gente tem que se cuidar. Então, a prevenção é a primeira coisa e a gente, na cardiologia, gosta muito de trabalhar com prevenção, com cuidado, com a gente está fazendo atividade física, a gente está diminuindo a ingesta de alimentos que tenham muito sódio, de alimentos muito gordurosos, a gente está com esse cuidado de prevenção. E eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizar os meus colegas cardiologistas, que muitos estiveram na frente na pandemia. O Hospital de Messejana se tornou um hospital que estava recebendo, referenciado para receber pacientes COVID. Então, muitos colegas arregaçaram a manga do jaleco e foram para o front trabalhar. Muitos que não podiam estar no front estavam, mesmo que à distância, fazendo contato, ligando para as famílias, dando informações. Estava um hospital, ficou muito engajado no cuidado e a gente ficou muito feliz de ver, mesmo a gente de áreas diferentes, mesmo de subespecialidades da cardiografia, de outras áreas da cardiologia, todo mundo trabalhando junto. Eu quero aproveitar para dar os parabéns para os meus colegas, dizer que eu me sinto muito feliz com essa especialidade que escolhi, que Deus me mostrou no meu caminho. Obrigada, Argolo. Obrigado, senhora, doutor. Parabéns também ao Corpo Clínico do Hospital de Messejana, né, o Hospital Dr. Carlos Alberto Stuart Gomes, aqui no Ceará, que realmente desempenhou um papel super importante na pandemia. E que a pandemia ainda não acabou, mas continua desempenhando um excelente papel. Bom, e assim nós encerramos mais uma edição do nosso programa Saúde em Pauta, o programa de entrevista do Jornal do Médico, sempre com renomados especialistas. Doutora Sandra, muito obrigado pela sua participação. Agradecer também a audiência do nosso público. E se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe com seus contatos. Usem máscara e até o próximo programa.